Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a multiplicação e a divisão. Eu vou pedir para você ficar bem atento à questão da multiplicação e da divisão e não se preocupar com a questão dos sinais. Coloquei até uma dica aqui, ó, dica importante. Vamos deixar os sinais para o final. Tabuada não tem sinal. Lembra quando você estudava a tabuada, quando você aprendeu a tabuada no ensino fundamental 1, ali nos anos iniciais? A gente não falava nada de sinal com você. Você pega uma tabuada, pega lá um livrinho de tabuada, não tem sinal nenhum, né? Você só faz apenas a operação de multiplicação. Então, quando a gente fala em multiplicação e divisão nos inteiros, quero lembrar você o seguinte: inteiros são os números positivos, né? São os números negativos e ainda temos o zero. Então a gente vai brincar com a multiplicação e a divisão nos positivos, nos negativos, e você vai ver que a preocupação que você sempre tem em relação aos sinais, ela não é uma coisa que você tem que ter no início, ok? Então olha só, o importante quando você olha uma operação desse aqui é perceber quem é que está comandando a operação. Quem está comandando a operação, galera, é este sinal aqui. E este sinal, ele indica que eu vou fazer uma multiplicação. Só que você fica tão preocupado com aquela coisa do sinal, e aqui o 3 está negativo, aqui o 2 está positivo, que às vezes você esquece a principal função da operação, que é esse comando aqui, que é a multiplicação. Tem aluno, você quer ver uma coisa? Que chega aqui e faz assim, menos 3 mais 2. Simplesmente ele passa pelo sinal de multiplicação e nem lê ele. A leitura correta dessa operação aqui é menos 3 vezes mais 2. Repara, é bem diferente, ó. Uma coisa é eu falar menos 3 mais 2. Outra coisa é eu falar menos 3 vezes mais 2. Então, entenda, este sinal aqui, ele é que comanda a operação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui como se fosse uma tabuada comum e não vou olhar os sinais de positivo e de negativo. É dessa forma que você tem que fazer. Lembrando que quem está comandando é a multiplicação. Então, não vou ler sinal. 3 vezes 2, 4 vezes 4, 9 vezes 3, 10 vezes 9. Repara que eu não fiz leitura de sinal nenhuma. Então, eu vou só colocar o resultado da tabuada. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 4, 16. 9 vezes 3, 27, 10 vezes 9, 90. Estou fazendo tabuada, ou seja, estou fazendo que este sinal aqui diz para mim, eu preciso fazer a operação de quê? De multiplicação. Lembra que esse pontinho aqui indica para mim a multiplicação. Professor, mas eu tenho aqui um sinal positivo e um sinal negativo, ó, um positivo aqui e um negativo aqui. Aqui eu tenho um positivo e um negativo. Você só vai olhar isso no final. A gente vem daquele vício lá da operação de adição e subtração nos inteiros, que a gente tem que olhar logo os sinais. Na multiplicação e na divisão, esquece isso. Você não tem aqui mais 4 menos 4, é mais 4 multiplicado por menos 4. Você tem que lembrar que você tem que fazer prioritariamente a multiplicação. Com relação agora ao sinal, qual o sinal que eu vou colocar no resultado? Porque a minha preocupação em relação aos sinais é qual o sinal que eu vou levar para o resultado. Então aí eu vou te dar uma dica. Na multiplicação e também na divisão, olha a divisão aqui, ó. Tanto na multiplicação quanto na divisão, se os sinais forem diferentes,
a resposta será negativa. Se os sinais forem iguais, a resposta será positiva. Então, olha o macete. Se os sinais são diferentes, eu boto o sinal da diferença. Ó, sinais diferentes, sinal da diferença. Se os sinais são diferentes, ó, aqui é positivo e aqui é negativo, eu boto o sinal da diferença. Repara que aqui e aqui os sinais são iguais, ó, menos e menos, mais e mais. Quando os sinais são iguais, a resposta é positiva. Se você quiser, você não precisa nem botar sinal nenhum. Mas eu vou colocar só para você acostumar. Então, ó, é positivo e é positivo. Repara, eu fiz primeiro a conta. Só em segundo plano que eu me preocupei com um sinal. Vamos ver a divisão. É a mesma coisa. Vou dividir. Não vou me preocupar com a questão de sinal. Sinal, ó, vamos ler a dica. Vamos deixar os sinais para o final. Eu não vou olhar sinal. Se você começar agora a olhar os sinais, você vai começar a fazer aquela confusão que você faz na adição e na subtração. Bom, quem está comandando aqui é este sinal. Este sinal aqui está mandando eu dividir. Se ele está mandando eu dividir, não interessa os outros sinais. Não interessa que aqui é negativo e aqui é positivo. Eu vou fazer a operação de comando. A operação de comando é uma operação de divisão. Então, eu vou dividir 9 dividido por 3, que dá 3. 6 dividido por 2, que também dá 3. 10 dividido por 5, que dá 2. 12 dividido por 6, que também dá 2. Então, apenas fiz a divisão. Vou usar agora o mesmo conceito que eu usei aqui na multiplicação para saber o sinal do resultado. Qual é o conceito? Se os sinais forem diferentes, negativo o resultado. Se os sinais forem iguais, positivo o resultado. Então, vamos ver aqui, ó. Sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. Então, meu resultado vai ficar positivo. Eu posso deixar apenas assim ou colocar o sinal de mais. Sinais diferentes. Lembra do macete? Sinais diferentes, eu boto o sinal da diferença. Sinais diferentes, eu boto o sinal da diferença. Sinais iguais, vai dar sempre positivo. Então, percebeu? Primeira coisa que você sempre faz, olha qual é a operação que está comandando. Está mandando multiplicar. Multiplicação é tabuada. Tabuada não tem sinal. Então, se eu vou multiplicar, eu primeiro multiplico. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 4, 16. 10 vezes 9, 90. Aqui, primeiro eu divido. 10 dividido por 5, 2. 9 dividido por 3, 3. Depois que eu faço isso, eu poderia ter feito esse exercício todo aqui, da letra A até a letra H, sem colocar um sinal no resultado. Só multiplicando e dividindo. No final, no resultado, eu vou olhar. Se os sinais são diferentes, dá negativo o resultado. Se os sinais são iguais, como está aqui, ó, dá positivo o resultado. Ok até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Lá na barra de comentários você pode colocar a sua dúvida. Se você está confundindo essa questão dos sinais, coloca lá na barra de comentários a dúvida que eu vou responder. Bom, para a gente finalizar, vamos ver aqui um desafio. Repara, eu tenho aqui, ó, uma operação de divisão. Olha o comando aqui, ó. Tá mandando dividir. E aqui eu tenho uma operação de multiplicação. Bom, a gente já sabe, desde lá do 4º ano, do 5º ano e do 6º ano, que quando aparece uma divisão e uma multiplicação, eu faço na ordem que aparece, ou seja, eu faço aquela que vem primeiro. Então, eu tenho aqui primeiro uma divisão para fazer. Então, primeiro a gente vai fazer a divisão. Lembra, vou fazer a divisão sem me preocupar com a questão dos sinais. Então, olha para cá um pouquinho que é importante agora.
6 dividido por 2. Não estou lendo o sinal, percebeu? Só estou fazendo a operação de divisão. 6 dividido por 2, 3. Agora eu vou me preocupar. Qual é o sinal desse 3? Será que esse 3 que aparece aqui, como esse resultado aqui, dá 6 dividido por 2, será que esse 3 vai ser um 3 positivo ou ele vai ser um 3 negativo? Os sinais são iguais ou diferentes? Os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, eu já sei que a resposta da divisão é positivo. Poxa, Leonardo, mas sobrou esse menos 1 aqui. Não tem problema. A gente pega esse menos 1 e agora continua com ele aqui, ó, multiplicado por menos 1. Lembra que a gente ainda não fez a multiplicação. Vamos ter a mesma lógica. Eu vou multiplicar 3 vezes 1, não estou vendo o sinal, estou fazendo a multiplicação como está mandando aqui, ó, 3 vezes 1, 3. Como os sinais são diferentes, a minha resposta é negativa. Perceberam? Nada demais, eu sei que você não vai ter problema. Se tiver alguma dúvida, escreve lá nos comentários. Então vamos só recordar. Sinais diferentes, resposta negativa. Sinais iguais, resposta positiva. Lembrando, eu não tenho que me preocupar primeiro com o sinal. Primeiro eu tenho que me preocupar em multiplicar ou dividir, de acordo com o comando da questão. Essa questão aqui manda multiplicar, eu multiplico normalmente. Essa manda dividir, eu divido normalmente. Depois eu olho a questão dos sinais. Beleza? Faz a tua inscrição aí no canal e eu vou respondendo as tuas dúvidas conforme a tua necessidade. Um abraço, até a próxima.